O youtuber Jason Ferreira afirma que a ressurreição de Jesus não aconteceu e que os teólogos que defendem que Jesus ressuscitou defendem isso apenas para ganhar dinheiro. Amigos, eu também fiquei meio abismado quando vi ele falando isso. Então, nesse vídeo nós vamos olhar o vídeo qual o Jason faz essas afirmações e ver se ele realmente está certo. Bom, como nós sabemos, a ressurreição de Jesus é a base do cristianismo. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é falso. Se alguns eventos da Bíblia não forem históricos, ou se ela não é inerrante, ou se diversas afirmações de críticos são verdade, o cristianismo ainda continua sendo verdadeiro se Jesus ressuscitou. Mas se ele não ressuscitou, então o cristianismo é falso. Então, se o Jason nesse vídeo aí conseguir refutar a ressurreição de Jesus, ele também está refutando o cristianismo. Então, presta bastante atenção aí nos argumentos dele, porque se o Jason estiver certo, então você deveria virar um descrente imediatamente. O vídeo que a gente vai analisar é esse: nem milagre, nem ressurreição. Como se defender das falácias cristãs. Partiu, vamos analisar o vídeo. Brasil, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se a ressurreição dos mortos fosse um dos eventos mais atestados no primeiro século, nós teríamos o mundo todo do primeiro século falando sobre a ressurreição. Roma estaria falando sobre esse assunto, não teria outro assunto. Alexandria, lá no Egito, Jerusalém, Índia, China, a Ásia Menor, quer dizer, todo o Oriente Médio estaria falando sobre esse assunto. Sem contar, pessoal, que esse assunto teria tomado conta da escrita dos poetas, filósofos do primeiro século, cientistas, médicos, historiadores, políticos, teólogos, religiosos e escribas que estavam naquela época. E não haveria outro fenômeno para ser comentado, outro fenômeno para ser debatido, revisado e etc. Pessoal, os livros do mundo todo estariam falando sobre a ressurreição de Jesus, estariam falando sobre os milagres de Jesus, e não apenas a Bíblia seria o único registro ou o único documento a tratar desses assuntos. Com isso, somente com isso, nós podemos ter a certeza que a ressurreição de Jesus não foi um evento real, mas algo puramente inventado ou um produto fictício, como acontece em diversas peças. Vamos lá. Basicamente, o que o Jason está dizendo aqui é que um Jesus ressurreto causaria mais impacto na sua época, ou seja, nós deveríamos ter mais documentos falando sobre um judeu que ressuscitou, já que um evento tão grandioso como esse iria deixar, obviamente, segundo Jason, milhares de documentos falando sobre esse assunto. O grande problema é que não, grandes eventos não eram extensivamente documentados na antiguidade. Por exemplo, a erupção do Vesúvio em 79, que certamente foi um evento gigantesco que espalhou nuvens, cinzas e fumaça a uma altura de mais de 30 quilômetros e tirou a vida de 16 mil pessoas. Agora, em um período de 50 anos, sabe quantas pessoas falam da erupção do Vesúvio? Somente uma, só Plínio o Jovem. E por que isso? Segundo os estudiosos Michael Licona e Gary Habermas, no primeiro século as pessoas não tinham acesso a todas as nossas maneiras convenientes de registrar e preservar os fatos sobre os eventos. Além disso, sabemos que muito do que foi registrado no passado se perdeu. Bem diferente do que podemos pensar, nem todo mundo no mundo antigo tinha um papel e uma caneta para sair anotando o que queriam. E bom, no caso sobre a documentação da vida de Jesus não seria diferente. Segundo Craig Blomberg, estudioso do Novo Testamento, temos 4 explicações para termos poucos documentos sobre a vida de Jesus, sendo eles os humildes começos do cristianismo, a localização remota da Palestina nas fronteiras orientais do Império Romano, a pequena porcentagem das obras dos historiadores greco-romanos antigos que sobreviveram e a falta de atenção dada por aqueles que estão disponíveis às figuras judaicas em geral. Então nós temos aí essa combinação de 2 fatores, o primeiro sendo uma escassez de recursos para registrar eventos, até para eventos tão impactantes como a erupção de um vulcão que dizimou a vida de milhares de pessoas ou de uma ressurreição de alguém, e o segundo que são esses 4 fatores que restringiram a quantidade de documentos escritos sobre Jesus e sua vida. E só para mostrar para vocês que esse realmente era o caso, vamos olhar para os documentos que registraram as conquistas militares de César. Elas foram, sem dúvida alguma, grandes eventos que, de acordo com as expectativas do Jason, deveriam gerar relatos de diversos povos, dos romanos, dos povos conquistados e dos povos vizinhos que discutiriam e debateriam o que deveriam fazer. Vamos olhar para quantas fontes em um período de 150 anos falam sobre as conquistas militares do imperador, alguém infinitamente mais conhecido que Jesus, pelo menos obviamente na sua época. Sabem quantas? 5.
5 fontes relatam as conquistas militares de César, sendo elas os escritos do próprio César, Cícero, Lívio, o decreto de Salona e Apiano. Então, por conta de uma quantidade limitada de fontes que relatam esse grandioso evento, deveríamos supor que ele nunca aconteceu? Óbvio que não. Esses eventos aconteceram e certamente impactaram a população romana, porém não deixaram uma extensa documentação, talvez por conta dos motivos que a gente já falou antes, como a escassez de recursos para produzir textos. Agora, em um período de 150 anos também, vamos analisar quantas fontes falam sobre a ressurreição de Jesus. Em um período de 150 anos do falecimento de Jesus, temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Clemente de Roma, Policarpio e Inácio de Antioquia. Se você não considera as cartas pastorais de Paulo autênticas, são mais autores ainda. Então temos aí em um período de 150 anos, no mínimo 8 autores atestando a ressurreição de Jesus, contra 5 atestando as conquistas militares de Júlio César. Então, supondo que a ressurreição de Jesus possa ter sido mais reconhecida que as conquistas de César, temos bons números, já que temos quase o dobro de autores falando sobre a ressurreição. Então é basicamente isso que Habermas e Licona concluem. Se Júlio César realmente causou um impacto profundo na sociedade romana, por que mais escritores da antiguidade não mencionaram suas grandes conquistas militares? Ninguém questiona se Júlio realmente teve um impacto tremendo no Império Romano. É evidente que ele teve. No entanto, nos 150 anos após o seu falecimento, mais autores não cristãos comentaram sobre Jesus do que todas as fontes que mencionaram as grandes conquistas militares de Júlio César nos 150 anos após o seu falecimento. O que podemos concluir disso? O Jason está errado em usar a escassez de documentação como evidência de que algum evento histórico não aconteceu. Se ele quiser, ele pode continuar usando isso como um critério para saber se algo histórico aconteceu ou não, mas com isso ele não vai jogar fora só a ressurreição de Jesus, mas uma boa parte da história antiga. Mas beleza, esse argumento ainda dá para fazer, mas mais para frente, meus amigos, a coisa vai ficar feia. Mas aguenta aí, que até chegar lá a gente vai passar por alguns outros argumentos antes que vale a pena a sua atenção, certo? Vamos continuar. E o interessante de tudo, Brasil, vem pra mim aqui e presta bem atenção. Todos os grupos que estavam em torno de Jerusalém, todos os grupos. Os saduceus estavam lá, os essênios estavam lá, os fariseus estavam lá, os herodianos também estavam lá. Ninguém, uma só gota de pessoas escreveram sobre esses fenômenos. Esses fenômenos que ocorreram em lugares públicos. Por que isso? Por qual motivo? Isso simplesmente não é verdade. Paulo era fariseu e escreveu sobre a ressurreição de Jesus. Se o que ele quer dizer é que a ressurreição de Jesus foi tão impactante que deveria ter criado vários documentos dos grupos judeus existentes, isso também está errado, como já argumentamos. Vamos agora para o argumento bem ruinzinho. Agora veja que interessante. Todos os milagres descritos na Bíblia cristã, atribuídos a Jesus e aos apóstolos, não estão em nenhuma outra fonte externa, apenas e unicamente dentro da Bíblia. E você precisa desconfiar disso. Quer dizer, Brasil, somente os personagens da Bíblia, somente eles foram capazes de ver, somente eles capazes de ouvir, somente eles capazes de sentir, tocar, experimentar, testemunhar e comprovar todos os milagres. E ninguém mais daquela época pôde fazer isso? Não pode. Então, se eu entendi corretamente, o que o Jason está dizendo aqui é que ele quer documentos não cristãos dizendo que Jesus ressuscitou. Aí sim faria sentido. Isso é impossível, amigos, e não faz o mínimo dos sentidos. O que o Jason tá reclamando é que por que só aqueles que acreditavam que Jesus ressuscitou diziam que ele ressuscitou? Não é estranho que ninguém que não acreditava que Jesus ressuscitou disse que ele ressuscitou? É claro que só cristãos diziam que Jesus ressuscitou, Jason, já que ao afirmar isso a pessoa se tornava um cristão. Bom, olhando mais a fundo para o que o Jason tá querendo dizer, talvez com personagens da Bíblia ele queira dizer os amigos de Jesus, ou seja, só os amigos de Jesus, aqueles que queriam ver Jesus vivo de novo, viram ele ressurreto. Ninguém que não queria ter visto Jesus ressuscitar viu ele vivo de novo. Talvez seja isso que ele queira dizer. E olha, mesmo se é isso que ele quer dizer, ele ainda tá errado. Nem todo mundo que viu Jesus ressuscitado queria ver ele vivo de novo. Um ótimo exemplo é Paulo, que segundo o estudioso James Dunn, não há dúvida de que Saulo estava fortemente envolvido na perseguição do movimento cristão embrionário. Então Paulo, obviamente, não queria ver Jesus vivo de novo e perseguia aqueles que proclamavam isso, até o dia em que ele recebeu evidências inegáveis de que Jesus ressuscitou, e aí ele também passou a acreditar. E claro, Paulo é só um dos exemplos de céticos que não acreditavam que Jesus ressuscitou, até por algum tipo de análise concluírem que sim, ele ressuscitou. Talvez você do outro lado diga assim, Jason, mas Jesus era uma pessoa muito discreta e ao mesmo tempo muito odiada, e por isso ninguém falou nada a respeito dele. Tudo bem, pode ser, mas existe um evento em Jerusalém que tomou conta de toda a Jerusalém, que está escrito no livro de Mateus capítulo 27,
17, versículo 42. Lá nós vemos um evento extraordinário ocorrendo diante dos olhos de todos os que estavam em Jerusalém. Trata-se unicamente da ressurreição em massa dos corpos dos santos, Brasil, que se levantaram dos sepulcros e saíram andando em Jerusalém. Para todos veio. Mas, por sorte, somente Mateus conseguiu escrever sobre o assunto e absolutamente mais ninguém. Isso é simplesmente impossível de ocorrer, Brasil. Em qualquer cenário, isso não é possível. Será que você do outro lado não percebe isso? Bom, agora um argumento mais inteligente aí da parte do Jason, mas ainda assim eu acredito que existem algumas respostas satisfatórias para esse questionamento dele. Mais uma vez, o problema do Jason é a escassez de fontes. E a gente já argumentou, e creio eu, de maneira convincente, que essa não é uma boa argumentação. Portanto, podem ter ressuscitado pessoas em Jerusalém, um evento talvez mais impactante que as conquistas de César, e de menor ou igual impacto à erupção do Vesúvio. Então, ter só uma fonte, no caso só Mateus, não é nenhum absurdo, comparando com a erupção do Vesúvio, que também só tem uma fonte. Outra resposta que eu acho bem interessante para essa objeção do Jason é que essa passagem dos falecidos ressuscitando em Jerusalém não foi feita para ser interpretada literalmente. E antes da gente entrar aqui na resposta, eu já sei que aqueles que acreditam que Jesus não existiu vão chegar aqui nos comentários e dizer: ah, mas se essa parte não é histórica, então por que eu tenho que acreditar que o resto é? Meus amigos, a gente tem que interpretar passagem por passagem. Eu não posso chegar e ler João 10:9 e achar que Jesus era literalmente uma porta. Assim como não devo olhar para a ressurreição de Jesus e achar que o significado daquilo é que os bons ensinamentos de Jesus ressuscitaram. Então não é porque uma passagem é poesia que tudo é poesia. Enfim, isso que Mateus pode estar fazendo ao falar sobre a ressurreição ali em Jerusalém pode ser um recurso literário usado por outros historiadores da época dele, ao se referirem do falecimento de alguém importante. Vou dar alguns exemplos e aí você vai entender. Por exemplo, conectado ao falecimento de Júlio César, Plínio diz que um fantasma apareceu. Virgílio diz que o vulcão Etna entrou em erupção, combate no céu foram ouvidos, mais fantasmas foram vistos, o gado falou e a terra se abriu. Segundo Dion Cássio, outro historiador romano, choveu sangue e pessoas com cargo político faleceram. Bom, é claro que não preciso explicar que mesmo esses acontecimentos não sendo históricos, o falecimento de Júlio César foi. Assim como Mateus, esses historiadores usam esses recursos literários para atribuir significado ao falecimento dessas figuras. Independentemente, literal ou não, usar essa passagem para dizer que a ressurreição de Jesus não foi histórica não funciona. Os cristãos, por exemplo, que sustentam essas ideias como fatos, como evidências, deveriam ser os primeiros a reproduzir ou a repetir esses fenômenos. Mas, curiosamente, nenhum cristão de A a Z, de nenhuma época, de nenhum povo, de nenhuma denominação ou de algum nível de santificação ou experiência com Deus, nenhum deles conseguiu, Brasil, ou consegue até os dias de hoje realizar novamente esses fenômenos. Vamos lá. Primeiro, Jesus pode ter ressuscitado e os cristãos não fazerem milagres. Não existe uma consequência lógica aí de se A, então B. Se Jesus ressuscitou, então cristãos fazem milagres. Mas em segundo lugar, cristãos continuam, ou pelo menos existe uma alta probabilidade de continuarem fazendo milagres. Uma publicação recente da Harvard University Press destaca uma pesquisa que indica que 73% dos médicos nos Estados Unidos acreditam que curas milagrosas ocorrem atualmente. A publicação também menciona que há casos documentados de tumores desaparecendo e cegos sendo curados após orações. O estudioso Craig Kinner tem um livro completo de casos modernos de milagres, vários deles com documentação médica. Um dos casos é o da Barbara Snyder. Um dos cirurgiões do caso dela descreve que Barbara é uma das pacientes mais desesperadamente doentes que eu já vi. Ela foi diagnosticada na Clínica Mayo com esclerose múltipla. Ela havia sido admitida no hospital local 7 vezes no ano em que foi chamado para vê-la pela primeira vez. Em cada uma das ocasiões esperava-se que ela falecesse. Um dos diafragmas estava completamente paralisado, de modo que o pulmão estava não funcional e o outro funcionava com menos de 50%. Ela tinha um tubo de traqueostomia no pescoço para respirar sempre que precisava de oxigênio extra e só conseguia falar em frases curtas porque se cansava facilmente. Seu abdômen estava grotescamente inchado porque os músculos do seu intestino não funcionavam. Sua bexiga também não funcionava. Ela não conseguia andar há 7 anos. Seus movimentos das mãos e braços eram mal coordenados e ela era cega, exceto por 2 pequenas áreas em
cada olho. Um outro doutor chamado Thomas Marshall assumiu seus cuidados paliativos, no que eles achavam ser as últimas semanas da vida da Bárbara. Ele cita que o corpo dela estava contraído em uma posição fetal permanente e que suas mãos estavam permanentemente flexionadas, que seus dedos quase tocavam seus pulsos e que a próxima infecção provavelmente tiraria sua vida. Um dia foi pedida oração por ela em uma rádio local. Por conta disso, ela recebeu várias cartas com orações escritas e seus amigos a visitaram um dia e começaram a ler as cartas, quando ela, de repente, ouviu uma voz que dizia para ela levantar e andar. Bom, resumindo, ela pulou da cama em direção da voz, ou seja, ela estava de pé, pisando no chão. Então ela percebeu que suas mãos estavam abertas como a de qualquer outra pessoa. O que mais impressionou ela é que ela podia ver suas mãos e pés, ou seja, ela não estava mais cega. No dia seguinte, Bárbara visitou o consultório do seu médico. Um dos médicos dela, ao ver ela nessa nova condição, diz o seguinte: achei que estava vendo uma aparição. Aqui estava minha paciente, que não era esperada para viver mais nenhuma semana, totalmente curada. Ele relata que nenhum de seus colegas já havia visto algo assim antes. Raio-X mostraram que até mesmo seu pulmão colapsado não estava mais colapsado. Ele removeu todos os tubos que podiam ser retirados sem cirurgia. Bárbara fala que o médico disse para ela que você está completamente curada. Também posso te dizer que isso é medicamente impossível. Enfim, talvez a Bárbara não foi miraculosamente curada. Talvez ela teve um caso de extrema sorte e foi curada naturalmente. Mas o Jason afirmar com completa certeza de que os cristãos nunca conseguiram e não conseguem realizar feitos milagrosos é um pouco audacioso. Agora você, do outro lado, diz assim: Jason, mas está escrito na Bíblia, né? Ah, poxa, isso aí é muito fácil. É fácil qualquer um dizer que aquilo ou aquilo outro aconteceu apenas porque está escrito na Bíblia. Apenas porque está escrito em algum lugar. Mas existem muitas coisas escritas sobre os deuses nos livros das religiões, dos quais não acreditamos, Brasil. Bom, primeiro, não é nada absurdo dizer que algum evento histórico aconteceu porque alguém do período disse que aconteceu. Além disso, não é nada absurdo dizer que algo aconteceu, mesmo que aquilo só esteja registrado em uma única fonte. Porém, mesmo assim, pelo menos eu, nunca argumentei que Jesus ressuscitou só porque alguém escreveu isso. Nós temos evidência de que a crença de várias testemunhas oculares que viram Jesus vivo de novo era uma crença genuína, de que os evangelhos foram escritos por pessoas muito próximas de Jesus, de que a afirmação que Jesus ressuscitou não é uma afirmação lendária, de que o sepulcro de Jesus estava vazio. Enfim, não é só porque Pedro disse que Jesus ressuscitou que ele ressuscitou. Existe uma grande gama de evidências que está sendo ignorada aí pelo Jason. Bom, agora vamos para um dos piores pontos aí do vídeo. Agora, sabe o que é engraçado? Aqui pra nós. O engraçado de tudo é que teólogos como Lee Strobel, Ravi Zacharias, Norbert Geisler, William Lane Craig e outros teólogos por aí, eles se utilizam da própria Bíblia para afirmar que a Bíblia está certa quanto que ela diz sobre ela mesma. Agora você imagina que desonestidade intelectual. Vamos lá. Eu acompanho William Lane Craig há alguns anos e nunca vi ele argumentar que Jesus ressuscitou porque a Bíblia diz e ponto final. Tal comentário do Jason mostra que ele desconhece da literatura escrita pelo Craig. É triste ver o trabalho de um dos maiores filósofos e teólogos vivos que gasta centenas de páginas apresentando, argumentando e discutindo evidências da ressurreição de Jesus ser simplesmente tratado como um cristão ignorante que faz argumentos circulares. Que isso mostra somente, infelizmente, é o pouco conhecimento que o Jason tem do trabalho do Craig. Seria como eu pegar o livro satânico para provar a existência e os poderes de Satanás, ou o livro dos médios para provar a atividade sobrenatural dos próprios espíritos. É como pegar o livro dos gnomos, dos duendes e elfos para provar a existência dessas criaturas. Veja, eu não vou defender argumentos circulares, mas olha só como o Jason só pega exemplos absurdos para mostrar que não se pode usar um documento cristão como evidência de que algum evento aconteceu. Ele diz que é como usar o livro dos gnomos para provar que gnomos existem, mas eu também poderia dizer que é como usar a vida de César, de Plutarco, para sustentar que César existiu. Vê aí a diferença? Óbvio que um argumento circular tá errado, porém muitos eventos na antiguidade só estão registrados em uma fonte contemporânea que não pode ser corroborada por outras, já que não existem outras. Porém, isso não significa que tal evento circularmente registrado não aconteceu, só porque está registrado em apenas uma fonte. E bom, agora vamos para a cartada final que o Jason soltou. Agora preste atenção numa informação importante que eu tenho para te falar. Os teólogos, por exemplo, eles não estão protegendo ou defendendo Jesus das acusações dos céticos, mas defendendo o Império Brasil, um império que é multitrilionário, um
império que os enriquecem todos os dias. Mas, Jason, eles estão defendendo exatamente o quê? Vou falar para você. Eles estão defendendo uma fonte que nunca seca, um recurso completamente inesgotável, uma facilidade gigantesca de ganhar dinheiro em nome de um judeu que supostamente ressuscitou e que agora, neste exato momento, está entre nós. Para ser sincero e franco com você, eu não vejo isso como fé, ou como uma fé genuína, mas como um ato de picaretagem, um ato de má fé, um ato de oportunismo, má índole, uma real e completa falta de caráter. Meus amigos, da onde ele tirou que o William Lane Craig só defende a fé cristã porque tá interessado em dinheiro? Claro que existem pessoas desse tipo, mas acusar certos indivíduos sem prova alguma é um total absurdo. Eu poderia também, sem prova alguma e possivelmente errado, dizer que você, Jesus, no fundo, sabe que as evidências mostram que o cristianismo é verdadeiro, mas seu canal é muito rentável para você declarar isso publicamente, por isso continua produzindo seus vídeos sobre ateísmo. Tá vendo como é fácil fazer uma afirmação sobre o caráter de uma pessoa sem evidência alguma? Enfim, infelizmente é um péssimo ponto. Então, pessoal, como vimos, os argumentos do Jason não foram tão bons assim. A maioria se resume à escassez de documentação sobre a ressurreição de Jesus e alguns ataques ao caráter de alguns cristãos. Como mostramos, não só a ressurreição de Jesus, mas diversos outros eventos históricos na antiguidade, como as conquistas militares de César, carecem de documentos que registram esses momentos, mesmo eles sendo muito impactantes. O resto da argumentação dele foi bem confusa, sem atacar a ressurreição em si, mas mais os cristãos no geral. Então, não, o Jason não refutou o cristianismo. E aí, gostou do vídeo? Se possível, deixa o like e se inscreve, que isso ajuda a engajar o canal, fazendo esse vídeo chegar para mais pessoas e quem sabe no próprio Jason. Se você discorda de mim, deixa um comentário aí que eu posso responder. E galera, eu queria deixar claro que esse vídeo não é um ataque à pessoa do Jason, mas sim os argumentos dele, que eu pessoalmente achei a maioria bem fracos. E pessoal, se vocês gostam dos vídeos aqui no canal, considere fazer uma doação no Pix ou se tornar um membro. Lá você pode ter acesso a vídeos exclusivos do canal e de tabela, isso ajuda financeiramente o canal e consequentemente faz eu conseguir aumentar a qualidade dos vídeos. E se o canal tiver uma boa quantidade de apoiadores, a ideia é aumentar a frequência de vídeos. Enfim, dá uma olhada lá. Doando ou não, muito obrigado pelo seu apoio. Mas é isso, de verdade, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha uma semana abençoada e até mais.